Olá pessoal, estou aqui tomando um cafezinho e esperando a hora de ir lá levar as minhas aves no veterinário. Especificamente as ararajubas, como vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo. Hoje é dia 19 de fevereiro, 10 para meio-dia. Às 1h30 eu terei a consulta com o veterinário, e esses vídeos que eu farei agora sobre as ararajubas é basicamente para poder apresentar para vocês esse problema de arrancamento de pena que é muito comum nessa espécie e como que funciona, né, esse tratamento, uma vez que eu já tive esse problema com elas e foi tratado no veterinário. Com elas não, foi só com uma. Então, mas antes de começarmos e de eu mostrar o processo para vocês, para quem não conhece as ararajubas e veio até esse vídeo com interesse de saber, já que tem uma procura muito grande sobre as ararajubas, basicamente as ararajubas, em algumas pesquisas, dizem que elas já estão extintas e outras pesquisas dizem que elas estão quase extintas. O segundo ponto é que elas têm sido muito procuradas porque elas são aves com características muito marcantes positivas, porque elas são muito brincalhonas, elas são muito dóceis, elas gostam muito de contato, elas gostam muito da nossa companhia. E tem algumas características também muito marcantes da espécie que não são tão positivas, que é o fato de elas serem bastante possessivas, então elas são territorialistas, né? Elas nem sempre aceitam uma outra ave, caso você já tenha e tente trazer uma outra ave de uma outra espécie, nem sempre elas vão aceitar com uma facilidade muito grande. Elas são bastante barulhentas. Uma outra característica das ararajubas também, que é muito marcante, especialmente dessa espécie, é o fato de elas terem esse problema com o arrancamento de pena. Mas por que que isso acontece? Pode ser por diversos motivos, mas eu acredito de uma forma particular que é principalmente pelo estresse. Como elas não gostam de mudança de rotina, elas não gostam de muita novidade, vamos dizer assim, de alguém que mude para casa ou mudarem o ambiente delas. Eu preciso mudar, eu vou mudar para uma outra casa. Isso causa um estresse muito grande nelas, então isso pode encadear esse problema de arrancamento de pena. E tem outros motivos também, como problemas de ácaros, né, e parasitas, então isso faz com que elas também fiquem limpando a pena e acaba tirando. Então assim, eu prefiro não falar de formas técnicas porque eu não sou profissional da área, mas basicamente existem alguns motivos, né, para esse arrancamento de pena. O motivo das minhas eu ainda desconheço, porque elas vão passar pelo veterinário hoje para fazer uma avaliação, mas a princípio, como eu já tenho elas aproximadamente há 3 anos, eu acho, eu sou muito ruim de data, mas 2 anos e meio aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu já conheço as características delas, de como indivíduo, né? De qual que é a personalidade de uma e personalidade de outras. Ambas vieram do mesmo criadouro, ambas são irmãs, então mas são características completamente diferentes, porque elas são indivíduos. Então uma é mais dócil, a outra nem tanto, uma é mais brincalhona, a outra nem tanto, uma aceita mais as pessoas que vêm de fora, uma visita, por exemplo, a outra não aceita. Então por isso que eu digo que são indivíduos diferentes, como a gente tem que ter em mente com todos os animais. Bom, então conhecendo essas características, eu acredito que as minhas ararajubas têm um problema de estresse, pelo fato de que eu sempre estive de tempo integral com elas, e a partir de certo momento na minha vida, que foi há pouco tempo atrás, eu comecei a trabalhar em uma empresa ao qual eu precisava ficar 4 dias da semana, o dia inteiro em casa. Então eu saía de casa, estava de noite e eu voltava para casa de noite. Por 4 dias consecutivos eu não via elas. Eu acredito que isso foi nessa época que desencadeou esse estresse de ter tido uma mudança
Cadê a pessoa que ficava brincando comigo? Cadê a pessoa que me alimentava? Agora é uma outra pessoa. Então elas são muito sensíveis a isso. Eu acredito que possa ter contribuído para elas começarem com arrancamento de pena. Foi em uma, aí depois de um bom tempo começou na outra, e consequentemente eu tive que deixar o meu trabalho. Né? Foi um dos motivos por eu ter deixado no meu trabalho e que contou bastante. Então é isso. Agora elas vão passar por uma avaliação de um veterinário para saber se realmente pode ter sido o estresse ou se tem algum problema físico mesmo, de parasita ou algum problema de falta de nutrientes. Então é isso. A caixinha de transporte delas está pronta, tá aqui, ó, na mesa. E vocês vão me acompanhar nessa jornada para descobrir e para tratar, né? Como eu disse, é um problema muito recorrente nas ararajubas, então quem tiver interesse, ou também essas características desses problemas de arrancamento de pena também pode se enquadrar em outros psitacídeos, né? Em outros papagaios, araras e periquitos em geral. E é bom a gente ter isso, ficar atento a isso, tá? E eu vou dividir isso com vocês, então. Nós agora, as duas acabaram de entrar aqui, olha, na caixinha de transporte. Não estão muito felizes, não. Né, filhas? Né, pai? Vamos lá pro médico, pra sarar? Vamos, né? Então vamos lá. Quem que vai no médico? Olha, são 40 minutos de viagem. Eu não duvido nada que até lá elas consigam abrir isso daí. Chegamos no VET e agora todo mundo prontinha. E como nós estamos no Covid, a gente precisa ligar. Tem umas plaquinhas na frente com número que a gente tem que ligar para poder vir ser atendido. Aí eles vêm buscar, tá ventando, ó. Aí eles vêm buscar o animal aqui no carro e conversar com a gente pelo vidro. E é isso. Bom, o veterinário acabou de vir aqui, buscou elas. Já teve uma conversa comigo, então ele vai analisar elas lá dentro agora. O que ele já explicou, inclusive ele lembrou de uma delas, né, da Sky, que já esteve nas mãos dele uma vez que ela teve esse mesmo problema. E foram duas questões. A primeira questão é que ela tinha zinco no corpo dela, então isso é um ponto muito importante com relação a cuidar dos brinquedos que tem metal, da grade, do viveiro, do aviário, porque algumas grades podem enferrujar e no processo de elas colocarem o bico para subir, de brincar, elas acabam ingerindo esse metal, o que faz muito mal para o organismo delas. E o reflexo acaba de ela não se sentindo bem, é de ela arrancar as peninhas. E o outro ponto que ele disse que pode ser também é o período reprodutivo, que muda o hormônio delas, então elas ficam muito mais estressadas, elas ficam muito mais sensíveis. Então, quando elas estão fazendo ninho ou querendo botar, isso daí ele falou que é completamente normal elas também arrancarem um pouco de pena. Mas ele, de qualquer forma, está indo lá analisar agora e vamos saber no que vai dar. Pessoal, o veterinário acabou de vir aqui conversar comigo e eu já quero deixar vocês a par de tudo em tempo real, aqui que as informações forem chegando para mim. Basicamente, o que ele me disse externamente elas parecem estar muito saudáveis, elas não parecem ser animais doentes, elas não têm nenhum parasita na pena delas, conforme ele já fez a investigação. O que ele veio aqui e me sugeriu é o seguinte: fazer um exame de sangue para a gente poder ver internamente o que elas têm, né, através do exame de sangue. E também ele me explicou com relação às ararajubas terem uma tendência muito maior, inclusive, abro um parênteses aqui, ele já teve ararajubas, então eu gosto muito dele pelo fato de ele ter tido experiência com as ararajubas. Então o que ele disse é que pode ser um conjunto de fatores. O fato de eu ter me ausentado de casa por algum tempo maior pode ter feito com que realmente elas tenham começado a arrancar a pena por estresse, por entender que eu faço parte do bando delas e eu tinha me separado. E o outro fator é que a gente está na mudança da estação, e a estação de reprodução das aves, né? Que é a estação da primavera. Então isso muda completamente o hormônio delas.
O que ele sugeriu, além de fazer o exame de sangue, é colocar um chip de hormônio no corpo delas. Então isso não vai trazer efeito nenhum negativo, mas só que vai deixar elas mais calmas e não passar por esse processo de acasalamento agora, sabe? Essa questão hormonal, de ter que procurar um parceiro, que na natureza elas procuram, e tem toda essa questão de reprodução, né? Então ele sugeriu esse chip que vale por uma questão hormonal por 6 meses. Como eu disse, vai deixar elas mais calmas e não deixar elas ficarem estressadas arrancando as peninhas. Aí nós vamos analisar e acompanhar bem de perto, eu mostrando aqui para vocês, se tem resolvido ou se não tem resolvido, para a gente poder tomar outras medidas. Mas vamos torcer para que tudo se resolva depois de ser implantado, agora que já está sendo implantado, esse chip de hormônio no organismo delas. E olha só quem é que chegou em casa! Olha só! Ei! Espero que vocês tenham gostado dessa primeira fase. E caso vocês conheçam alguém que tenha problema com arrancamento de pena ou ararajuba, ou queira ter ararajuba, por favor, indiquem esse vídeo. Talvez a gente possa contribuir para mais pessoas no conhecimento dessas riquezinhas aqui. Tá bom? Um beijo.